Bom, pessoal, vamos começando a nossa reunião. Já são 7 horas, 10 minutinhos de tolerância. Então, uma boa noite para todos vocês. Sejam bem-vindos para a nossa mais nova aula. Na aula de hoje, a gente vai discutir sobre as equações lineares de segunda ordem não homogêneas. Foi um material que eu postei para vocês na semana passada. Alguns alunos, inclusive, me escreveram assustados com a lista de exercícios. A lista de exercícios que eu postei para vocês na sexta-feira já traz alguns exercícios sobre as EDOs não homogêneas, que a gente está discutindo a partir da sexta-feira com o material que eu disponibilizei para vocês, com essa aula de hoje. Na próxima sexta-feira eu vou disponibilizar para vocês o material sobre as aplicações das EDOs de segunda ordem. Eu vou mandar um vídeo meu e vou mandar um vídeo, acho que do professor Reginaldo também, que vai discutir essas coisas, tá? Porque já é a nossa última semana de estudo dirigido antes da segunda avaliação, certo? E eu ainda não corrigi a primeira avaliação de vocês, eu tenho que correr com isso na semana que vem. Sobre a próxima prova, a matéria vai acumular? Não, Luana, vai ser só a matéria dessa segunda parte mesmo, né? Que são as EDOs de segunda ordem, tá? São só as EDOs de segunda ordem. A parte de primeira ordem ficou para trás, muito embora a gente sempre resvale o assunto que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. A gente acaba resvalando um pouco nas EDOs de primeira ordem. Então, por exemplo, quando você usa a técnica de redução de ordem, que eu falei com vocês, que eu discuti com vocês na semana passada, a técnica da redução de ordem acaba esbarrando numa EDO de primeira ordem. Então, volta e meia, algum exercício acaba exigindo de você a resolução de uma equação de primeira ordem. Então, não posso dizer que está excluído completamente, porque muitas vezes no próprio tema das EDOs de segunda ordem, as EDOs de primeira ordem aparecem como uma etapa na resolução da equação, tá bem? Mas em relação a vou colocar uma questão lá de encontre a população que... Não vou colocar nada que seja explicitamente relativo às EDOs de primeira ordem, não, tá bem? Pessoal, em relação ao material que eu disponibilizei para vocês na sexta-feira, em relação à lista de exercícios, o que vocês têm a me dizer? Os vídeos. Ninguém mexeu, ninguém viu. Bom, fico preocupado sempre com isso, viu, gente? Como eu falei, não, eu não falei para vocês, não. Na semana passada eu falei com a turma do segundo horário. Ah, esse nosso contato da aula síncrona acaba sendo muito limitado, né? Eu faço sempre um resumo daquele material que eu disponibilizo para vocês. Então, é importante vocês pegarem, estudarem um pouco. A Ingrid está mencionando aqui que achou um pouco complicada a lista. Vai aumentando um pouquinho o grau de dificuldade, né, Ingrid? E talvez a sua dificuldade se dê por não ter ainda, como eu vou dizer, remoído tá, essa dos gráficos é interessante, remoído no sentido de pegar e de, né, se debater um pouco com aquilo, tirar dúvida, pode me escrever, pode tirar dúvida, tá? Em relação aos gráficos, aquelas questões estão ali para vocês usarem alguma ferramenta computacional mesmo, sabe? Pega, por exemplo, resolve a equação, você tem lá a equação, então você tem como resolver. Depois que você resolver a equação, pede para o Wolfram Alpha, por exemplo, pede para um GeoGebra, qualquer aplicativo que desenhe gráficos, e ele vai te mostrar o gráfico e você vai poder comparar. O Wolfram Alpha, por exemplo, se você escrever a EDO para ele lá, ele já vai resolver a EDO,
vai te dar a solução, vai te dar os gráficos, vai te dar tudo de uma vez só. Então, essa parte gráfica, eu acabo não abordando ela aqui, porque é difícil desenhar gráfico aqui para vocês, né? E o nosso tempo acaba sendo muito corrido. Como eu quero fazer um apanhado geral, eu acabo negligenciando mesmo um pouco essa parte gráfica. Aquela questão está ali só para lembrar vocês que, olha, isso é uma função, a solução dessa EDO é uma função. A solução do PVI é uma função, a solução de uma EDO é uma família de funções. Então, essas funções têm gráficos. Então, pega, joga lá numa ferramenta computacional, numa ferramenta, pode ser o Wolfram Alpha, pode ser o GeoGebra, ou qualquer outro aplicativo que você conheça, que faça gráficos, e você vai realmente pegar e comparar mesmo. Ó, esse gráfico aqui, esse daqui não é aquele que estava lá. Então, a solução é, sabe? É uma comparação mesmo que eu quero ali, não é nada sofisticado demais, não. Você não precisa fazer esse gráfico na mão. Na verdade, você não deve tentar fazer o gráfico na mão, porque aí vai ficar difícil de você poder responder aqueles itens. Vamos lá, deixa eu acompanhar aqui. Eu também, as de gráfico, também agarrei. Mas entenderam a indicação? O Ingrid, Luana, que falaram aqui dos gráficos? O Rafael, lembra que... Entendi. Desculpa, quem foi que falou? Sou eu, Ingrid, professor. Oi, Deu para Ingrid. entender, sim. Desculpa, eu não te entendi de novo. Eu tô meio surdo hoje, eu tô meio gripado. Deu para entender, sim, as recomendações. Ah, ótimo, ótimo, ótimo. Não, gente, veja só, bobagem a gente, nessa altura do nosso campeonato, ainda pensarmos em fazer gráficos na mão. Não dá. Não vou pedir para você esboçar o gráfico na mão. Use uma ferramenta computacional para ver isso, tá? É a coisa mais prática que você pode fazer, tá? O Rafael, você falou ali que você ainda não viu. Lembra que as EDOs agora, as EDOs, ali, essas listas, elas têm sempre duas tentativas, tá? Então eu recomendo você pegar, baixar, olhar, sabe? Abre a primeira vez, faz o download dessas questões, para você, na hora que tiver um tempinho, começar sabe, a ir mordendo essas coisas, a ir mastigando, para ir tomando o sabor da coisa, vamos dizer assim, numa citação culinária, tá? Que é importante. Eu não tenho expectativa de que você vá sentar na frente né, do computador e vá ficar ali 2, 3, 4 horas estudando o conteúdo. O ideal, né, seria sensacional, mas eu sei né, do sem número de coisas, de disciplinas que vocês têm que cursar, sem falar das outras atividades que vocês têm. Então, essa estratégia de você pegar essas atividades e estar com elas, pô, sobrou um tempinho hoje, vou pegar, vou dar uma olhadinha aqui. Aí, na hora que você for tentar fazer o exercício, você vai ter que olhar um exemplo de como foi resolvido, e aí você vai abrir o material, vai dar uma olhadinha no material para tentar ver onde que tem um exemplo similar, e assim você vai ganhando com esse estudo, mínimo que seja, né? Mas aí você tem algo que te force. Rafael foi. William, boa noite. Nas EDOs homogêneas, eu não compreendi por que no exemplo y duas linhas, mais y' mais 3y igual r ao quadrado mais... Não, peraí. Não, peraí, o William. A questão toda é a seguinte, para essas EDOs. Quando você escreve a EDO, y duas linhas, mais y' mais 3y igual a zero, então são duas coisas. Ó, deixa eu desenhar aqui para você. Cadê? Aqui. Então você tem a EDO. Você tem a EDO. Y duas linhas, mais y' mais 3y igual a zero. Associado a essa EDO, e isso daqui está explicado no segundo vídeo que eu mandei para vocês sobre as EDOs homogêneas com coeficientes constantes. Associado a essa EDO, você tem uma equação que a gente chama de equação característica, tá? De onde é que vem essa equação?
Por que que ela aparece? Porque você está procurando as soluções dessa EDO que são funções do tipo y igual a exponencial de RT. Você está procurando soluções exponenciais dessa EDO. Então, o que acontece? Para você encontrar as soluções exponenciais, e depois você vai ver que essas soluções exponenciais são as únicas soluções dessa EDO, para você encontrar essas soluções exponenciais, elas só existem se R, esse R que aparece aqui, for raiz dessa equação. Tá? Essa equação é chamada de equação característica da EDO, entendeu? Então, encontrando as raízes dessa equação, você encontra um par de soluções para essa EDO dessa forma, soluções exponenciais. Mais do que ser um par de soluções, essas soluções são linearmente independentes. Elas formam, então, um conjunto fundamental de soluções e que, por isso, vão gerar a solução geral da EDO como uma combinação linear delas duas. Tá? Isso está bem explicadinho no segundo vídeo que eu disponibilizei para vocês, não na semana passada. Na semana passada, eu acho que ele é o primeiro dos vídeos, se eu não me engano. Não, semana passada eu acho que eu botei só de não homogêneo. Na semana anterior, não nessa sexta-feira, agora na sexta-feira anterior, esse vídeo está lá disponível. Você pode dar uma olhadinha lá, que isso está bem explicadinho, tá? Essa equação, você escreveu aqui toda junta, mas não tem essa igualdade que você coloca aqui não, tá, William? Então, você tem y duas linhas, mais y' mais 3y igual a zero. Essa é a EDO. E associada à EDO, você tem a equação característica. R ao quadrado mais R mais 3 igual a zero. Tá? Essa equação característica, como eu mencionei ali agora há pouco, ela vem lá da procura que você faz das soluções do tipo exponencial. Na hora que você calcula as derivadas, substitui na EDO, os coeficientes da EDO se transformam nos coeficientes dessa equação do segundo grau, chamada equação característica da EDO. Ok? O Rafael escreveu aqui, ok, vou fazer isso, professor. Tá, beleza, então. Dá uma olhadinha, William, no vídeo sobre... É o primeiro vídeo sobre EDOs com coeficientes constantes. Eu não me lembro exatamente o nome dele. Eu sei que ele não está nessa última sexta-feira, ele tá nas duas sexta-feiras anteriores. Isso eu tenho certeza, tá? Ele está nas duas sexta-feiras anteriores a ele. É o vídeo sobre EDOs com coeficientes constantes. Mas se você pegar a aula da semana passada, a aula síncrona da semana passada, eu faço uma discussão muito parecida para as EDOs de Euler, que tem uma característica muito parecida, muito similar. Tá? Então, você tem várias possibilidades aí. Dá uma olhadinha lá. Qualquer coisa, volta a me escrever. Qualquer coisa, professor, não consegui entender ainda, pode me escreve, me manda um e-mail, a gente combina um horário, um atendimento, assim, pode ficar tranquilo em relação a isso. Tá bom? Mas aí, para essa aula de hoje, você me desculpa, eu estou meio afônico, estou com um resfriado ruim pra caramba desde segunda-feira, tá? Então, volta e meia eu vou estar dando umas fungadas aqui na aula hoje. Para essa reunião de hoje, para essa aula de hoje, gente, eu quero fazer um apanhado rápido, um apanhado mais geral sobre as EDOs não homogêneas, tá? Então, EDOs não homogêneas, como está aqui no nosso título. Essa EDO que está escrita aqui é uma EDO homogênea, a equação igual a zero. A EDO não homogênea, linear, de segunda ordem, ela é uma EDO que se escreve assim, olha, y duas linhas, mais P de t vezes y mais Q de t vezes y igual a f de t. Essa daqui é o que a gente costumeiramente tem chamado de EDO não homogênea. Só que eu posso olhar para a EDO homogênea associada. A EDO
homogênea associada é a EDO, Y duas linhas, mais P de T, Y linha, mais Q de T, Y, igual a zero. Então, note, a EDO não homogênea, igual a f de t, onde f de t é uma função não nula, e a EDO homogênea associada é essa daqui. Bom, a ideia, então, é a seguinte: como eu faço para encontrar a solução geral dessa EDO? Como eu faço para resolver problemas de valor inicial com essa EDO? Tá? E aí, nos vídeos que eu mandei para vocês, no primeiro vídeo que eu disponibilizei para vocês na semana passada, eu falo o seguinte, olha. Primeiro, devemos resolver... Isso daqui é a EDOH. Primeiro, devemos resolver a EDOH. Depois, o segundo passo é encontrar uma solução particular da EDO não homogênea, tá? Então, quando eu falo aqui que nós devemos resolver essa EDO homogênea, eu estou dizendo que eu preciso de um par de soluções y1 de t, y2 de t, e esse par de soluções precisa formar um conjunto fundamental de soluções. Nesse sentido, pessoal, deixa eu fazer uma coisa aqui que eu devia ter feito e não fiz, espera aí. Nesse sentido, veja só, quando eu falo, então, resolver a EDO homogênea, eu estou dizendo resolver mesmo. Eu vou encontrar esse conjunto fundamental de soluções, dado por esse par de funções, e aí, então, a solução da EDO homogênea, eu estou chamando aqui de YH de t, pode ser escrita como uma combinação linear desse par de soluções fundamentais. Tá? Então, primeiro, resolvo a EDO homogênea. Encontro esse par de soluções fundamentais. Com eles, eu encontro a solução geral da EDO homogênea. Veja que o objetivo aqui é resolver essa EDO aqui de cima. Certo? Essa EDO aqui de cima possui infinitas soluções também. Tá? Mas, para encontrar a solução geral dela, o que eu vou fazer? Primeiro, resolvo completamente encontrando a solução geral da EDO homogênea. Depois, eu vou encontrar basta uma solução particular, que eu vou chamar aqui, ó, YP de T, para essa EDO não homogênea. Então, acho a solução geral dessa daqui, dou um jeito de encontrar uma solução particular para essa, e aí a solução geral da EDO não homogênea, terceiro aqui, ó, a solução geral da EDO não homogênea, ou seja, da EDO que eu estou procurando, aquela lá de cima, ela vai ser dada assim, ó, y de t vai ser igual a
Solução geral da EDO homogênea, então, YH de T, mais a solução particular YP de T, tá? Tenho mencionado com vocês, a partir do momento que nós começamos a estudar as EDOs de segunda ordem, e isso se aplica também às EDOs de ordem superior, inclusive, que o conjunto de soluções dessa EDO homogênea é um espaço vetorial, tá? Então, na linguagem da álgebra linear, tá? Que a gente está mencionando aqui, você tem um espaço vetorial que é a solução da EDO homogênea. Para você encontrar a solução da EDO não homogênea, o que você faz é uma translação desse espaço de soluções. Isso pode parecer extremamente confuso, mas na linguagem da álgebra linear é isso que você faz. Quando você pega YH de T, você está pegando esse conjunto, essa família de soluções, que é um espaço vetorial. Quando você soma essa solução particular, você pega esse espaço vetorial e translada, tá? Se a gente estivesse falando aqui de vetores no espaço, um espaço vetorial no plano é uma reta que passa pela origem. Quando você pega essa reta e translada ela verticalmente, você está fazendo algo como somar essa função aqui, tá? Mas não se atenham muito a essa viagem, porque não é embora seja interessante, não é o mais importante. O que é importante aqui é a gente entender, então, que para resolvermos essa EDO não homogênea, eu preciso desses três passos. Encontrar a solução da EDO homogênea, e a gente já discutiu isso nas semanas anteriores, para algumas situações. As situações em que a EDO tem coeficientes constantes, ou a situação em que a EDO é uma EDO de Euler, tá? Ou, num caso mais genérico, uma situação em que a EDO pode ser linear, não ser com coeficiente constante, não ser de Euler, mas ser linear. E eu te dou duas soluções do problema homogêneo. Eu falo para vocês assim, olha, essas duas funções são soluções do problema homogêneo. Como é que você vai encontrar a solução do problema não homogêneo? Será que tem jeito? A pergunta, então, que a gente tem que responder nessa altura do campeonato, não é essa daqui. Para essa daqui, a gente já caminhou. A gente já sabe resolver, a gente já tem o conteúdo, a gente já tem a maneira de como resolver essas EDOs homogêneas, pelo menos em algumas situações. O que me interessa nessa parte agora é como determinar essa solução particular. Porque uma vez que você determina essa solução particular, tendo resolvido a EDO homogênea, a solução geral da EDO não homogênea é uma mera soma dessa solução geral da EDO homogênea com essa solução particular, tá? Que eu discuti aqui rapidamente, brevemente com você, é parte do primeiro vídeo que eu liberei para vocês na sexta-feira, que são as coisas mais gerais a respeito das EDOs não homogêneas. Ok? Perguntas, gente, até aqui? Alguma questão? Novamente, se vocês derem uma volta. Isso está bem explicadinho, direitinho, por que isso acontece lá no vídeo, tá? Então, vocês podem dar uma olhada lá depois, caso tenham dúvida, tenham uma dúvida depois. Se tiver dúvida agora, pergunta agora. Se não tiver, pergunta depois. Beleza, então. Aí fica a questão, como determinar essa solução particular? Essa que é o objetivo basicamente, o objetivo do estudo dirigido dessa semana é como determinar YP. Como encontrar YP, a solução particular da EDO não homogênea. Essa que é a grande questão. E aí, para isso, a gente vai abordar com duas técnicas. A primeira técnica, chamada de variação de parâmetro, é uma técnica que se aplica a qualquer EDO linear. Essa é a vantagem dela, preste atenção. Variação de parâmetro se aplica a qualquer EDO linear para a qual você conhece a solução da EDO homogênea, para a qual você conhece esse par aqui. A segunda técnica é chamada de coeficientes a determinar.
Na técnica de coeficientes a determinar, ela não vai se aplicar para qualquer EDO linear. Ela vai se aplicar em situações específicas dessa função f de t aqui. Essa função f de t, ela vai ser ou polinomial, ou exponencial, ou seno, ou cosseno, ou uma combinação dessas três situações. Tá? Então, variação de parâmetro é mais geral, aplica-se a qualquer situação. Coeficientes a determinar aplica-se apenas em certas situações dessa função f de t. Embora coeficientes a determinar seja uma técnica limitada do ponto de vista de onde se aplica, ela é uma técnica mais trivial, utiliza uma resolução acaba recaindo num sistemazinho linear a ser resolvido. É um pouco trabalhosa, mas eu julgo que ela não padece de alguns problemas que podem acontecer na técnica de variação de parâmetro, tendo em vista que a técnica de variação de parâmetro envolve certas integrações que podem se tornar bastante complicadas, tá? Então, cada uma das duas técnicas tem os prós e contras. Então, eu quero fazer um rascunho rápido aqui dessas duas situações. De novo, essas duas técnicas estão bem explicadinhas lá nos vídeos que eu disponibilizei para vocês na sexta-feira, tá bem? Então vamos lá, ó, variação de parâmetro. A técnica de variação de parâmetro, ela vai lembrar um pouco a técnica de redução de ordem, tá? Então, na técnica de variação de parâmetro, devem ser conhecidas devem ser conhecidas o par de soluções fundamentais da EDO homogênea, tá? Ou seja, eu tenho um par de soluções y1 de t, y2 de t, tá? Que satisfazem a EDO homogênea. Daqui a pouquinho eu volto ali em cima. Aí, então, a solução particular, então, devem ser conhecidas, né? A solução particular YP de T vai ser dada por. Aí a solução particular tem que satisfazer o seguinte: YP de T igual a U1 de T vezes Y1 de T mais U2 de T vezes Y2. Opa, deixa eu dar um Z, Ctrl Z. Então, veja, pode parecer meio drástico, né? Eu quero encontrar uma função, a solução particular da EDO não homogênea. Eu quero encontrar essa solução particular, conhecendo essas duas aqui. Aí, para encontrar uma função, eu estou escrevendo aqui duas funções desconhecidas. Eu estou dizendo para vocês que a solução particular que eu estou procurando, ela se escreve como essa combinação entre y1 e y2, que são funções conhecidas, soluções da EDO homogênea, multiplicadas por U1 e U2, que são funções desconhecidas a serem determinadas, tá? Então, deixa eu voltar na tela um pouquinho ali em cima. Eu tenho duas soluções dessa EDO aqui, e eu quero encontrar uma solução particular
dessa EDO não homogênea, aqui de cima. Tá? Para isso, eu estou supondo que existam duas funções, o 1 e o 2, a serem determinadas, tais que a solução particular que eu estou procurando seja dada por essa expressão aqui. E aí, como é que você faz para determinar essas funções o 1 e o 2? Bom, a única coisa que você quer, que você sabe, é que essa YP escrita dessa forma deve ser solução da EDO não homogênea. Então, o que você vai fazer? Você vai calcular as derivadas dessa YP, a derivada primeira, a derivada segunda, substituir lá naquela EDO não homogênea e ver o que dá. Só que veja só, quando você calcula a primeira derivada dessa função YP, quando você calcula a primeira derivada dessa função yp, yp', isso aqui vai ser igual a u1' vezes y1 mais u1 vezes y1', u2' vezes y2, vezes y2, mais U2 vezes Y2'. Então, a primeira derivada já tem 4 parcelas aqui, então é uma coisa bem complicada. O que eu vou fazer é simplificar um pouco essa derivada, supondo o seguinte, olha, eu vou supor que essa soma aqui, eu vou supor que essa soma seja igual a zero. Tá? Então, ó, suponha que U1' vezes Y1 mais U2' vezes y2 seja igual a zero. Ah, por que você está fazendo isso? Porque, na verdade, o que eu quero é encontrar um sistema de equações lineares para determinar o 1' e o 2', as derivadas da função u. Tá? E aí, essa daqui é a primeira equação desse meu sistema. Fazendo isso, essa derivada primeira, essas duas parcelas, então, eu estou dizendo que a soma delas é igual a zero. Se a soma dessas duas parcelas é igual a zero, o que resta aqui na derivada primeira é o 1 vezes y1' mais o 2 vezes y2'. Note que aqui, ao aparecer as derivadas que surgiram aqui, são apenas as derivadas de y1 e y2, que são funções conhecidas, tá? Então, eu mantenho a minha incógnita, apenas a minha incógnita aparecendo aqui, e não as derivadas dela. Isso, de certa forma, simplifica ainda mais essa situação. Depois, gente, você vai calcular, calculando a segunda derivada, duas linhas, e substituindo, y2 não, yp. E substituindo na EDO não homogênea, eu não vou repetir esses cálculos aqui, esses cálculos estão feitos também nos vídeos que eu mandei para vocês. Então, calculando a segunda derivada, calculei a primeira derivada aqui, e aí fiz essa suposição que simplificou a primeira derivada. Calculo a segunda derivada e substituo lá na EDO não homogênea. Nós vamos obter uma segunda equação, que vai ser U1' vezes Y1' mais U2' vezes Y2' igual a f de t, tá? Pode parecer uma simplificação brutal, mas é isso que acontece. Quando você pegar a derivada primeira, calcular a derivada segunda aqui e substituir nessa EDO aqui de cima, ó, quando você substituir a derivada YP e duas linhas e a derivada YP' aqui nessa EDO, e fizer os cálculos necessários, lembrando que Y1 e Y2 são soluções da EDO homogênea, ou seja, quando você substitui aqui por Y1, o resultado dessa soma é zero.
quando você substitui por y2, o resultado dessa soma é zero. Então, quando você pegar a YP' e a YP duas linhas, vou até calcular essa YP duas linhas aqui, ó. Opa, a YP duas linhas vai dar quanto? Só derivar aqui, ó, YP duas linhas vai dar U1' vezes Y1 duas linhas, mais U1 Y... Não, peraí, eu fiz coisa errada. Apagar. E U1' vezes Y1', mais U1 vezes Y1, duas linhas. E aqui vai dar U2' vezes Y2, mais U2 vezes Y2, duas linhas. Na hora, então, que você substitui essa derivada segunda, essa derivada primeira, e essa função lá na EDO homogênea, levando em consideração que Y1 e Y2 são soluções da EDO homogênea, tá? O que você vai obter é uma segunda equação, olha. Então, aqui você tem uma equação 1 envolvendo U1', U2', Y1 e Y2. Aqui você tem uma segunda equação, também envolvendo U1' e U2', e aqui as derivadas de Y1 e Y2 e a própria função f de t. Observe, então, gente, que Y1 e Y2, como eu disse, precisam ser conhecidos a priori. Precisam ser conhecidas as soluções do problema homogêneo. A função f de t é uma função conhecida, porque é ela que define a EDO. Então, a única coisa que é desconhecido nessa brincadeira são essas funções U1', U2', que aparecem aqui. Veja o que acontece quando a gente coloca essas duas equações, uma embaixo da outra, tá? Então, você tem aqui assim, ó, U1' vezes Y1, mais U2' vezes Y2 igual a zero. E aqui você tem U1' vezes Y', mais U2' vezes Y2' igual a f de t. Isso daqui é um sistema linear nas incógnitas U1', U2'. Se você preferir escrever isso daqui matricialmente, para ficar mais claro de enxergar isso como um sistema linear, a matriz desse sistema, a matriz de incógnitas, a matriz de coeficientes, desculpa, na verdade é uma matriz de coeficientes que são funções, né? Y1, Y1', Y2, Y2', vezes as funções U1', U2', igual a zero e f de t. Então, observe que esse sistema possui como matriz de coeficientes, essa matrizinha aqui, ó. Tá? A matriz de coeficientes é exatamente a matriz do Wronskiano, quando você vai calcular o Wronskiano, não é o determinante dessa... Isso aqui é exatamente, ó, o determinante da matriz de coeficientes é o Wronskiano do par de funções y1 e y2. Como y1 e y2 foi dito ser um par de soluções fundamentais, esse Wronskiano, esse determinante dessa matriz de coeficientes, é sempre diferente de zero para um determinado intervalo. E dessa maneira, já que a matriz de coeficientes possui determinante não nulo, o seu sistema linear possui solução única. Tá? Ele possui solução única, o seu sistema. Ou seja, você vai ser capaz sempre de resolver esse sisteminha aqui a fim de obter as funções U1' e U2'. Uma vez que você obtém essas derivadas, basta você integrar para calcular as funções U1 e U2. E uma vez que você calculou as funções U1 e U2, você finalmente encontrou a sua solução particular, tá? Então, para ilustrar essa construção,
Vamos considerar o seguinte exemplo, olha bem. Aqui eu vou fazer essa continha com um pouco mais de paciência. Perguntas aqui, gente, pode fazer, viu? Fica à vontade. Então, eu quero resolver essa EDO aqui, ó, tá? Para resolver essa EDO, primeiro, resolvemos a EDO homogênea associada. Qual é a EDO homogênea associada? Y duas linhas mais 3y' mais 2y igual a zero. Essa EDO, ela tem equação característica r ao quadrado mais 3r mais 2 igual a zero, cujas raízes são R1 igual a menos 2 e R2 igual a menos 1. Menos 2 e menos 1. Então, essa EDO tem duas raízes reais. Logo, as soluções fundamentais elas vão ser y1 igual a exponencial de menos 2t e y2 igual a exponencial de menos t. Essas são as duas EDOs. Essas são as duas soluções fundamentais, desculpa. Aí o segundo passo. Segundo passo, nós vamos lá. Nós precisamos... Depois eu quero que vocês façam esse cálculo, tá? Nós precisamos resolver, devemos encontrar o 1 de t e o 2 de t, tais que yp de t igual a o 1 vezes a exponencial de menos 2t, mais o 2 vezes a exponencial de menos t, seja a solução da EDO. Não homogênea. Para isso, devemos resolver o sistema Para isso, devemos resolver o sistema. Qual sistema? O 1, linha, vezes y1, que é a exponencial de menos 2t, mais o 2, linha, vezes a exponencial de menos t, igual a zero. A primeira equação que aparece da suposição que nós fizemos. E aí, o 1, linha, vezes a derivada dessa função. A derivada dessa função vai dar menos 2 exponencial de menos 2t, menos o 2, linha, exponencial de menos t. Por que ficou menos aqui? Porque é a derivada da exponencial de menos t, que dá menos a exponencial de menos t, igual à função f de t, que nesse caso é t mais 1. E aí, então, eu devo resolver esse sisteminha aqui para encontrar o 1, linha e o 2, linha.
Note o seguinte, gente, dessa daqui é sempre possível escrever que a U2' é igual a menos a exponencial de menos 2t dividido pela exponencial de menos t vezes a U1'. Ou seja, a U2' é igual a menos exponencial de menos t vezes U1'. Dá para simplificar aqui, ó. Fica menos 2t mais t, então é por isso que dá menos t aqui em cima, tá bem? A gente está simplificando esses expoentes. E aí você pode substituir o 2' nessa EDO de baixo. E aí você vai conseguir encontrar a U1, tá? Então, substituindo na segunda EDO, substituindo na segunda equação, desculpa, substituindo na segunda equação, o que vai acontecer é o seguinte, substituindo na segunda equação, eu vou ter que menos 2 vezes U1', vezes a exponencial de menos 2t. Menos a U2. A U2 tá aqui, ó. A U2 é essa expressão. Menos, então eu vou colocar aqui entre parênteses. Menos vezes menos vai dar mais, já vou multiplicar aqui. Vai ficar a exponencial de menos 2t. Também, por quê? Você tem aqui exponencial de menos t, aqui você tem exponencial de menos t, então ficou exponencial de menos 2t também. Isso igual a t mais 1. Isso igual a t mais 1. Portanto, vejam só, menos 2 mais 1 dá menos U1', exponencial de 2t, isso é igual a t mais 1, que é menos, né? 2t. O que implica que U1' é igual a menos t mais 1 vezes a exponencial de 2t. T mais 1 vezes a exponencial de 2t. E aqui agora basta você fazer o quê? Olha, eu sei que a derivada da U1 é dada por esse produto. Então, eu integro essa função, integrando, calculamos U1. Eu não vou fazer essa integral não, tá? Joga no computador aí. E o Wolfram faz para você. Integrando, obtém-se U1 e, posteriormente, o que permite calcular também o 2. Porque uma vez que você saiba qual é o valor de U1, basta você... Na verdade, o 2, olha só, eu descobri que o U1' é igual a isso daqui. Então, quem é o 2? O 2', isso daqui implica, ó, se você voltar aqui, que o 2' é igual a menos a exponencial de menos t, que multiplica menos t mais 1 vezes a exponencial de 2t. Então, quem é o U2'? O U2' é igual a t mais 1 vezes a exponencial de t. Então, note que calcular uma vez que você resolva o sistema, você não encontra diretamente o 2 e o 1 e o 2. Você encontra as derivadas dela. Olha, calculei aqui, encontrei a derivada U1'. Cadê meu mouse? Mouse. Aqui. Encontrei U1'.
Posso substituir o 1' aqui em cima para encontrar o U2', e aí a integração vai te permitir calcular as duas funções, o 1 e o 2. Aqui, a integração aqui é uma integraçãozinha por partes. Deixo aí como um exercício para vocês calcularem, tá? Então, no caso da variação de parâmetros, você acaba precisando resolver um sisteminha para encontrar as soluções que vão determinar essa solução particular que você precisa. Eu só quero chamar a atenção de vocês para um detalhe, pessoal. Deixa eu até diminuir essa tela aqui para tentar fazer aparecer. Opa, Ctrl+C. Quero tentar fazer aparecer. Eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe importante. Veja bem, gente. Olha só. Deixa eu colocar tudo aqui na mesma tela, pelo menos até aqui, ó. Não vai dar, não. Deixa eu diminuir um pouquinho mais. Vocês ainda conseguem ler aí, não conseguem? Imagino que sim. Aqui, ó. Deixa eu... Baixa. Deixa aqui nesse cantinho aqui, ó. Isso. Aqui dá para ver tudo. Veja, eu quero resolver essa EDO aqui de cima, tá bom? Eu chamo a atenção de vocês para o formato dessa EDO que aparece aqui, ó. O coeficiente da derivada segunda aqui é 1, tá? O coeficiente dessa derivada aqui é 1. Então, usando essa forma padrão, quando você pega e supõe que a sua y particular se escreve dessa forma, ao calcularmos as derivadas e substituirmos aqui em cima, eu chego nessa segunda equação. Então, veja bem que essa segunda equação, ela é uma consequência dessa forma padrão. E por que eu estou te dizendo isso? Porque não dá para simplesmente você pegar, eu vou resolver esse sistema aqui. Pode não funcionar. Por que pode não funcionar? Pode não funcionar se a sua equação não estiver na forma padrão. Então, para você usar esse sistema aqui, uma coisa que você tem que tomar cuidado é garantir que sua EDO tenha esse coeficiente aqui igual a 1, tá? Porque senão, se você fizer, por exemplo, se aqui aparecesse um t² multiplicando o y duas linhas, e você usasse essa equação do jeito que está aqui, a sua solução daria errado, tá? Estaria equivocado, porque o sistema que você precisaria resolver, ele não é o mesmo. Se eu tivesse um t² aqui, essa EDO que aparece aqui, essa equação 2 que aparece aqui, não seria a mesma, teria uma diferença. Então, você não pode usar essas equações pura e simplesmente. Você precisa garantir que esse sistema de equações que você vai resolver estejam associados a essa EDO com esse formato padrão, tá? Isso é um cuidado importante que a gente não pode deixar de ter. Bem? Perguntas aqui, pessoal? Pessoal, alguma pergunta? Sem perguntas? Tudo bem, então. Eu deixo aqui para vocês façam os cálculos e determinem o 1 e o 2 depois. É uma integraçãozinha que você precisa fazer, então vou deixar ao critério do leitor. Bom, já tentei usar isso daqui outro dia. Como é que funciona? Ah, rodando. Que legal. Beleza. A outra técnica que eu menciono, que eu passei para vocês nos vídeos que eu gravei, é a técnica do coeficiente a determinar, tá? Essa técnica do coeficiente a determinar,
Essa técnica do coeficiente a determinar, ou coeficiente indeterminado, como eu já mencionei agora há pouco, ela se aplica a apenas algumas situações, tá? Na técnica do coeficiente a determinar, a função f de t que aparece, então você tem a EDO não homogênea, y, duas linhas, mais p de t, y' mais q de t, y. Agora eu fiquei numa dúvida. Só um minuto. Vou aproveitar, vocês estão visualizando aí o material do Reginaldo, né? Para evitar ter que escrever lá, só para essa explicação, deixa eu pegar aqui esse material do Reginaldo, explicando aqui no próprio material, acho que. Então, veja bem, eu quero resolver agora não mais uma EDO linear, tá? Qualquer. Eu quero agora resolver as EDOs com coeficientes constantes, tá? Com coeficientes constantes não homogêneos. Então, como eu disse, para essa técnica do coeficientes a determinar, eu só posso resolvê-la usando, né, só posso usar essa técnica se essa função f de t for de três tipos. No primeiro caso, a função f de t é um polinômio. No segundo caso, a função f de t é um polinômio multiplicando uma função exponencial. No terceiro caso, a função f de t é um polinômio multiplicando uma função trigonométrica seno ou cosseno, tá? Na verdade, eu prefiro pensar assim: ou você tem a função f de t polinomial, ou você tem a função f de t exponencial, ou você tem a função f de t como sendo um seno ou cosseno, ou um produto dessas funções, que é o caso em que você vai, né, considerando esses vários produtos aqui. E aí é que tá. Nesses casos, pessoal, a solução particular, ela respeita o mesmo formato que a função f de t. Então, veja só, quando f é um polinômio, a solução particular também vai ser um polinômio do mesmo grau, quase sempre do mesmo grau. Por quê? Você precisa desse parâmetro t elevado a s aqui, multiplicando o polinômio. Então, ó, a função f é um polinômio de grau n. Então, a sua solução particular vai ser também um polinômio de grau n, multiplicado por esse t elevado a s. Onde quem é s? S é o menor número inteiro não negativo que garanta que nenhuma parcela dessa função seja a solução da EDO homogênea, tá? Os coeficientes A0 até a n, esses coeficientes que aparecem aqui no polinômio da YP, são os chamados coeficientes a determinar. São eles que você vai procurar no fim das contas. Então, para cada uma dessas situações, você tem uma solução particular que respeita o mesmo tipo da função f de t. Então, se a função f de t é uma polinomial multiplicando a exponencial, a solução particular também vai ser
polinomial multiplicando a exponencial. E com esse fator, vamos chamar assim, um fator de correção t elevado a s. Esse fator de correção t elevado a s é para garantir que as parcelas dessa função yp não sejam solução da EDO homogênea. Nos vídeos que eu gravei, isso está bem justificado, eu faço, né, exemplos dessas situações. Então, isso é importante darem uma olhada lá com cuidado, tá? Então, voltando lá para a nossa tela de escrita, isso aqui eu preciso fazer uma correção. Então, eu estou resolvendo essa EDO aqui, por exemplo. A, y, duas linhas, mais b, y' mais cy igual a uma f de t. Então, por exemplo, se a f de t for igual a t ao quadrado mais t menos 1, a função f de t, então, é uma função polinomial. Quem vai ser a solução particular dessa EDO? A minha candidata. A solução particular vai ser t elevado a s vezes um polinômio de grau 2, um polinômio geral de grau 2, que vai ser A0 mais A1t mais A2t quadrado. Esse S, qual é o valor? Esse S vai depender das soluções desse problema homogêneo, tá? Eu vou ilustrar isso daqui a pouquinho numa situação. Aqui, olha, se a função f de t for exponencial de t vezes cosseno de 3t, por exemplo. Nesse caso, a solução particular vai ter um t elevado a s sempre, multiplicando a exponencial que aparece aqui, então, multiplicando a exponencial de t, e no caso, por aparecer o cosseno aqui, a solução particular nesses casos vai ser sempre uma combinação entre o cosseno de 3t e o seno de 3t. No vídeo que eu gravei, eu também explico por que... mas é cosseno, por que aparece o seno? Está associado ao fato de que quando você deriva o seno e o cosseno duas vezes, elas ficam trocando, né? Quando você deriva o cosseno, vai dar menos o seno. Quando você deriva o menos o seno, vai aparecer menos o cosseno. Então, o cosseno está aí ainda. A mesma coisa acontece com o seno. Quando você deriva ele duas vezes, ele volta a ser a menos de um sinal. Então, é por isso que você precisa fazer essa combinação. Quando, por exemplo, a função f de t for agora um polinômio, por exemplo, t ao cubo vezes a exponencial de 2t. Então, aqui você tem um fator que é um fator polinomial, um polinômio cúbico, e aqui você tem uma exponencial. Então, quem vai ser a solução particular nesse caso? A solução particular nesse caso vai ser igual a t elevado a s, e esse s vai ser sempre determinado observando a solução do problema homogêneo associado, tá bom? Aí aqui a exponencial de 2t aparece do mesmo jeito. E aqui, já que esse daqui é um polinômio de grau 3, tem que aparecer um polinômio de grau 3 completo aqui. Então vai ficar A0 mais A1t mais A2t quadrado mais A3t ao cubo. E aí, como é que você encontra esses coeficientes? Você encontra da seguinte maneira: você calcula as derivadas, substitui lá na EDO original, substituindo na EDO original, esses coeficientes vão ser determinados a partir de uma comparação polinomial, tá? Você vai fazer uma comparação polinomial mesmo. Então, deixa eu só mostrar uma situação para vocês em relação a esse S.
que eu estou mencionando ali. Então, veja só. Veja só essa situação aqui, ó. Olha para EDO y duas linhas, mais 2y linha mais y igual a t vezes a exponencial de menos t. T vezes a exponencial de menos t. Tá? Para resolver essa EDO, primeiro a gente vai resolver a EDO homogênea. Essa EDO homogênea, as soluções fundamentais dela vão depender das raízes da equação r ao quadrado mais 2r mais 1 igual a zero, ou seja, r igual a menos 1. É a única raiz dessa equação, porque isso é um produto notável. Então, quem é o conjunto fundamental de soluções dessa EDO? Uma vez que você tem uma única raiz real, você tem uma primeira função, uma primeira solução, que é a solução exponencial dada por essa raiz, e a segunda solução fundamental é igual a t vezes a primeira função exponencial de menos t. Essa função aparece quando você usa a redução de ordem. Também está nos vídeos que eu gravei para vocês. Então, veja só. Quem é a solução geral da EDO homogênea? A solução geral da EDO homogênea é uma combinação linear dessas duas aqui, ó. Tá? Então tá aqui. Soluções fundamentais da EDO homogênea, solução geral da EDO homogênea. Aí eu vou agora atrás da solução particular. A solução particular da EDO não homogênea, pela técnica de redução de ordem, de coeficientes a determinar, desculpa, eu vou olhar para essa expressão que aparece aqui. Essa expressão é um polinômio de grau 1 multiplicando essa exponencial. Então, veja só, a minha solução particular vai ser t elevado a s, que multiplica a exponencial de menos t, e que multiplica o polinômio de grau igual ao grau que aparece aqui. Isso aqui é um polinômio de grau 1, A0 mais A1t. Então, eu tenho aqui dois coeficientes a determinar. Certo? Tenho aqui dois coeficientes a determinar. O coeficiente A0 e o coeficiente A1. Agora, quem é o valor de S? Veja só, pessoal. S é o menor valor não negativo tal que nenhuma das parcelas dessa função seja a solução da EDO homogênea. Tá? Nenhuma das parcelas é a solução da EDO homogênea. Para ser solução da EDO homogênea, tem que ser múltiplo ou dessa função, ou ainda uma combinação das duas. Veja, então, o que acontece. Por exemplo, se S fosse igual a zero, deixa eu subir isso daqui um pouco. Nesse caso, se S fosse igual a zero, a solução particular seria A0 vezes a exponencial de menos t, mais A1 vezes A1t vezes a exponencial de menos t. Observe, então, que essa parcela da solução particular é a solução da EDO homogênea. Essa parcela da solução particular também é a solução da EDO homogênea. Então, S não pode ser zero. S não pode ser zero. Vou para o próximo. Vou para S igual a 1. S igual a 1 implica que a minha solução particular, para S igual a 1, então, ó, vai ficar aqui T vezes isso daqui tudo. Então, eu vou escrever assim, ó, A0, T vezes a exponencial de menos T, mais A1, T ao quadrado, vezes a exponencial de menos T. Agora, para S igual a 1, observe que essa daqui, ó, ela já não é mais solução da EDO homogênea. Para ser solução da EDO homogênea, como eu falei,
Ou é múltiplo dessa, ou é múltiplo dessa, ou é uma combinação das duas. Aqui eu tenho um t ao quadrado. T ao quadrado não é múltiplo dessas duas funções. T ao quadrado vezes a exponencial de menos t não é múltiplo escalar dessas duas funções. Então, essa daqui já não é mais solução da EDO homogênea. Ocorre que essa parcela aqui ainda é solução. Por quê? Essa parcela aqui, ó, é um múltiplo de y2. Então, S igual a 1 também não serve. Vai ao próximo. S igual a 2. S igual a 2. A minha solução particular, agora sim, é A0 t quadrado vezes a exponencial de menos t, mais A1 t ao cubo vezes a exponencial de menos t também. E agora, nenhuma dessas parcelas, nem essa, é mais solução da EDO homogênea. E sendo assim, eu determinei que S tem que ser igual a 2 para essa equação. Aí, então, agora como é que eu faço? O que que falta aqui? Eu já sei que essa é a solução particular? Sabe, mas você não conhece os valores de A0 e de A1. O que você faz, então? Calcula as derivadas dessa expressão, a derivada primeira e a derivada segunda, substitui lá na EDO e calcula os coeficientes A0 e A1, né? Cálculozinho simples, olha, vamos fazer essa continha aqui, a gente ainda tem uns minutinhos. Primeira derivada vai dar A0, que multiplica 2t menos t quadrado vezes a exponencial de menos t, mais A1, que multiplica 3t quadrado menos t ao cubo vezes a exponencial de menos t. Tá aqui. Derivada segunda. Acho que não vai dar tempo de eu fazer esse cálculo, não. Vou deixar ele para vocês. Derivada segunda vai dar A0, que multiplica 2 menos 2t menos 2t mais t quadrado exponencial de menos t mais A1, que multiplica 6t menos 3t quadrado menos 3t quadrado mais t ao cubo vezes a exponencial de menos t, tá? Eu não vou fazer essa conta não, que vai uma soma de polinômios aqui. Mas aí o que que você faz? Calculei a derivada primeira, calculei a derivada segunda, dá para você dar uma ajeitadinha nessa expressão. Nessas expressões, olha. Então aqui eu vou ter 2A0, 2t vezes A0. Aí fica menos t quadrado mais 3t quadrado, então fica mais 3A1 menos A0 vezes t quadrado. E t ao cubo aparece aqui. T ao cubo aparece aqui. Menos 3A1 t ao cubo. Tudo isso multiplicando a exponencial de menos t. Tá? A derivada segunda, você agrupa também da mesma forma. Você agrupa também da mesma forma. Tá? E aí depois é realmente substituir aqui na EDO e você vai fazer uma comparação polinomial. Acaba sempre reduzindo-se a uma comparação polinomial, ou em certas situações envolvendo as funções trigonométricas, uma comparação de uma soma de funções trigonométricas. Então, basta você comparar os coeficientes de seno e de seno, cosseno e cosseno. Tá? Mas todos esses exemplos essas situações estão
como eu vou dizer, estão abordadas lá nos vídeos que eu já disponibilizei para vocês, tá? Importante aqui da técnica de coeficientes a determinar, pessoal, é lembrar que ela se aplica apenas a situações bem específicas, onde a função f de t é uma função de certo tipo, ou polinomial, ou exponencial, ou trigonométrica, tá? Assim como esses exemplos que eu estou mostrando aqui, ou se você preferir, dá uma olhadinha lá direto no material do Reginaldo. Bem? Perguntas aqui, gente? Ô, Carlos, Oi. eu tenho uma dúvida, mas é a respeito de equação indicial. Ah, Será que você consegue resolver um exemplo, se eu te mandar aí ô, do próprio livro, do quem é que está Reginaldo? falando? Desculpa. É a Ana. Ô, Ana, o Lúcio tá com a mão levantada aqui. Deixa só eu perguntar a ele se é sobre esse tema, porque aí eu Tá respondo bom. para ele esse tema e depois eu te ajudo com outro caso. Diga, Lúcio. Lúcio. Ô, Lúcio, você tá com a mão levantada para perguntar alguma coisa ou você... Bom, vamos lá então, Ana. Fala aí. Qual é a situação? É a questão da equação indicial. Eu vou te mandar aí, só um minutinho. Tá. Ô, Lúcio, se você quiser, você pode escrever a pergunta aqui no chat que aí eu te respondo. Ana, pode mandar a EDO aqui pelo chat também, tá? Se mais alguém tiver alguma coisa para perguntar, enquanto os meninos vão se organizando aí. Mandei aí. Ah, tá bom. Deixa eu pegar ela aqui. X² menos 3x mais 4. Tá bom. Deixa eu puxar essa tela aqui para o lado. Então, um zoom mais aqui. Opa, não precisa ser tão mais assim, né? Onde acho? Cadê? Aqui. Olha só, Ana, x² vezes y duas linhas, menos 3x vezes y' mais 4y igual a zero. Essa EDO é uma EDO de Euler, né? Na nossa classificação de EDO de segunda ordem, EDO de Euler. E a equação indicial, ela, se eu pegar a EDO de Euler geral, ela é x² vezes y duas linhas, mais bx vezes y' mais cy igual a zero. A equação indicial, tá, das EDOs de Euler, ela é sempre do tipo r ao quadrado mais b menos 1 vezes r mais c igual a zero. Então, o coeficiente aqui é 1, né? 1x², aqui um bx e aqui é c. Então, aqui o b, parece aqui subtraindo, b menos 1 é r mais c. Então, nesse exemplo especificamente, Ana, a equação indicial associada vai ser r ao quadrado menos 4r mais 4 igual a zero.
que é um produto notável. Isso é R menos 2 ao quadrado igual a 0. Então, aqui você lembra o seguinte: para as EDOs com coeficientes constantes, você procurava soluções de tipo exponencial. Para as equações de Euler, igual eu comentei com vocês na aula passada, você está procurando soluções do tipo t elevado a r. Então, as soluções do tipo t elevado a r vão ser definidas pelas raízes dessa equação. Então, aqui você tem uma única raiz, R1 igual a 2. Então, você tem uma única solução, y1 igual a t quadrado. A segunda solução, y2, nesse caso, vai ser t ao quadrado vezes ln de t. Por que aparece esse ln de t aqui? Isso daqui você vai obter usando redução de ordem, tá? Quando você usa a redução de ordem para as EDOs de Euler, tá? Com o discriminante da equação indicial igual a zero, como é esse o caso, ou seja, quando você tem uma única raiz real para a equação indicial de uma EDO de Euler, a utilização da redução de ordem vai mostrar que a segunda solução que você obtém é sempre igual à primeira solução multiplicado por ln de t. Essa conta, você não precisa fazer ela sempre, tá? Uma vez que você está resolvendo uma EDO, tá lá escrito assim para você, ó, resolva a EDO de Euler para... Aí você foi e calculou a equação indicial tem uma única raiz real. Aí você achou essa solução aqui, t ao quadrado. A única raiz é R igual a R1 igual a 2, dá essa solução t quadrado. A outra solução você pode escrever, que é t quadrado vezes ln de t. A menos que você seja solicitada a mostrar por que a solução é t quadrado vezes ln de t. Ou seja, aí você vai precisar usar a técnica de redução de ordem para encontrar que efetivamente vai aparecer esse ln de t aqui multiplicando. Sua dúvida estava em qual dessas partes? Era nessa parte de encontrar o valor da... Depois eu encontrei a raiz, né, o R1. Uhum. Aí depois, para aí que eu garrei. Eu não sabia essa parte aí, não. Isso daqui, na verdade, faz parte de um exercício que eu marquei para vocês fazerem lá do Reginaldo, tá? Isso daqui tá... E se você pegar o vídeo... Agora, é tanto vídeo que eu já mandei para você que agora eu não me lembro, não. Mas tem um dos vídeos que eu mostro a utilizar, como é que faz para aparecer esse LN aqui, tá? É a técnica de redução de ordem. Pega e faz esse cálculozinho. Você vai fazer o seguinte, você vai supor que a y2, tá? Supõe que a y2 é uma função u de t vezes a função que você já achou que é t quadrado. Aí você vai calcular as derivadas dessa função, derivada primeira, derivada segunda. Lembra que aqui você tem um produto, né? Então você tem que usar a regra do produto. Substitui aqui na EDO e você vai ver que a EDO vai te permitir, a EDO resultante, você vai reduzir para a ordem 1, e aí você vai conseguir mostrar que essa U de T vai ser igual a ln de T. Na verdade, isso ocorre qualquer que seja a EDO de Euler, tá? Isso vai ocorrer para qualquer que seja a EDO de Euler. Mas resolve, nesse caso particular, faz um cálculo completo, tá? Se convença de que isso daqui é efetivamente verdade. Vai ser um exercício bem bacana, um exercício importante para você. Tudo bem? Beleza, vou pegar da apostila para tentar fazer mais exercício. Tá ótimo, tá ótimo. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui o Lúcio agora. Na primeira técnica que você mostrou, você frisou que o coeficiente de y2 seja 1. Caso isso não aconteça, e caso esse coeficiente seja uma função, existe ou será mostrado uma técnica... Não, Lúcio, basta você dividir, pô. Aqui, ó. Imagina o seguinte. Imagina que você tivesse uma EDO que fosse escrita da seguinte maneira, ó. A de t não é uma EDO com coeficiente constante, observe. A de t vezes y, duas linhas, mais b de t vezes y, mais c de t vezes y, igual a uma função g de t aqui.
Então, essa EDO não satisfaz aquela condição do coeficiente C1. Mas aí você pode escrever essa EDO para T, onde? Para T, onde A de T é diferente de zero, você pode escrever essa EDO assim, ó, Y duas linhas, mais B de T sobre A de T, vezes Y', mais C de T sobre A de T, vezes Y, igual a G de T sobre A de T. Essa daqui, então, passa a ser a sua função P de T. Essa daqui passa a ser a sua função Q de T. E essa daqui é a sua função F de T. É mais ou menos o que a gente já fazia, é mais ou menos não, é exatamente a mesma coisa que nós fazíamos ao resolvermos as EDOs lineares de primeira ordem. Lembra da história do coeficiente, do fator integrante? Para o cálculo do fator integrante, o seu coeficiente da derivada primeira tinha que ser 1. E aí, se não fosse 1, você começava simplesmente ajeitando a equação, dividindo pelo coeficiente da derivada primeira. Aqui você vai fazer a mesma coisa, vai dividir pelo coeficiente da derivada segunda. Tá bom? Exatamente, eu não terminei de ler a sua pergunta, eu já fui direto respondendo, mas basta dividir pelo coeficiente da derivada segunda. Beleza? Tá bom? Gente, alguém mais tem pergunta? Alguém mais? Se ninguém tiver mais perguntas, eu vou encerrar a nossa aula. Hoje foi na conta, ó, 8h28, 8h26. Meu relógio do computador acho que está uns minutos adiantados. Tá? Obrigado pela presença de vocês. Espero vocês na quarta-feira da semana que vem. Lembrando que a lista de exercícios que está aberta, pessoal, é para quarta-feira da semana que vem, viu? Como eu deixei uma lista um pouco maior dessa vez, eu deixei uns dias a mais para vocês. Então ela vai até na quarta-feira da semana que vem, tá bom? Um abraço a todos e uma boa noite.